Palmeiras 1 a 0 para cima do Santos no Clássico Paulista, logo nesse início de Paulistão. Eu vou comentar sobre essa vitória do Palmeiras e esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu separei um copo térmico do Palmeiras que você consegue personalizar com o seu nome. Então, para quem é palmeirense, eu indico que dê uma olhada, link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu tô trazendo análise dessa vitória do Palmeiras, no outro canal eu trouxe análise da vitória do Arsenal sobre o Chelsea. Queria destacar, já que eu estava em dúvida se eu ia trazer esse jogo do Palmeiras ou a análise da vitória do Albacete sobre o Real Madrid, onde o Real Madrid foi eliminado da Copa da Espanha. Enfim, mas eu trouxe esse jogo do Palmeiras, trazer aqui futebol brasileiro, né? Então, já pedi para você se inscrever nesses dois canais que eu citei, R42 Futebol e 21 Futebol Clube, e também pedi para você deixar o like, que a maioria das pessoas assiste o vídeo e esquece de deixar o like. Enfim, clássico pegado, jogo tenso, e esse foi um dos motivos para o Gabigol ter começado no banco. Essa foi a maior contratação da temporada do Santos, mas esse tipo de jogo é o jogo onde o Gabigol mais vai sentir ainda. É um cara que é muito bom tecnicamente, é um cara que se posiciona muito bem, tem uma boa finalização, mas o motivo principal para ele ter sido reserva ao longo da passagem pelo Cruzeiro é o nível de intensidade menor em relação aos outros companheiros, em relação aos caras que competem por posição, como era o Caio Jorge, como era o Matheus Pereira, caras mais jovens e mais intensos. Então, por exemplo, na reta final do jogo, eu ainda nem citei o gol do Palmeiras, mas já vou lá para os 50 do segundo tempo. O Gabigol recebe uma bola na entrada da área e demora para tomar a decisão, com isso é desarmado. E ele gera um contra-ataque onde o Vitor Roque aciona o Luigi e o Luigi perde um gol cara a cara. Mas ele mostra um pouquinho dos motivos do porquê o Gabigol não vingou no Cruzeiro e um dos motivos porque ele era reserva lá, a falta de intensidade. E já no Santos, justamente nisso, é por isso que ele foi reserva. É um cara que é melhor do que diversas outras opções ofensivas do Santos, tecnicamente falando, mas no nível de intensidade é um cara que está um pouquinho mais abaixo. Desde a reta final do Flamengo já era assim. Enfim, é um grande jogador, mas esse nível de intensidade ele tem que ir recuperando aos poucos. Um jogo em que o gol da partida, no geral, o gol da vitória do Palmeiras, é uma jogada dividida no meio de campo. Uma sequência de divididas ganhas pelo Palmeiras, 2, 3 divididas seguidas que o Palmeiras ganha. A bola sobra para o Alan, que já aciona o Flaco Lopes. E em questão de bola em disputa muito rápida, para infração de segundos, o Palmeiras já acionar o Flaco Lopes e ele está na cara do gol do Santos, onde ele tem muita calma, toma uma decisão perfeita de dar o passe para trás e aí o Alan, sem goleiro, finaliza para fazer o gol do Palmeiras. Uma jogada que vale destacar a intensidade na marcação do Palmeiras e a tomada de decisão perfeita do Flaco Lopes. Muito centroavante ali, por exemplo, o Luigi estava numa situação muito parecida na reta final e o Luigi chutou em cima do Brasão. O Flaco Lopes teve a paciência de tocar para trás e aí o Alan fez o gol. Se o Luigi tocasse para trás, fatalmente o jogador do Palmeiras faria o 2 a 0 também na reta final do jogo. Mas aí é por isso que o Flaco Lopes é titular e o Luigi é reserva. Hoje o Flaco rende muito mais, o Luigi é mais novo, tem um potencial alto também, mas o Flaco Lopes é mais jogador. E nesse tipo de lance que a gente percebe isso. Enfim, olhando para o lado do Palmeiras, o grande mérito é a sequência de divididas ganhas e a força desse meio de campo e a rapidez em que conseguiu transicionar do meio de campo para criar uma grande chance de frente para o Gabriel Brazão. Vale destacar muito a tomada de decisão do Flaco Lopes, que foi graças a ela que saiu o gol do Palmeiras. Olhando para o Santos, em clássico, cada dividida vale, e você perder 2, 3 divididas seguidas, pesa. Então perdeu 2, 3 divididas seguidas no meio de campo, ainda mais contra um time que consegue fazer essa transição do meio de campo para o ataque muito rápido, isso foi mortal. Então uma sequência de divididas perdidas transformou no gol do jogo, no gol da vitória do Palmeiras. No segundo tempo, um jogo bem aberto, onde ambas as equipes criaram bastante, o Miguelito entrou bem, o Robinho Júnior entrou bem, os dois dando bastante intensidade e mobilidade nesse time do Santos, criaram boas chances, mas pararam no Carlos Miguel, que fez grandes defesas. Do outro lado, o Brasão também fez grandes defesas. Teve uma defesa no início do segundo tempo e um cabeceio do Flaco Lopes incrível dele. Teve outras defesas difíceis também. No geral, os dois goleiros foram muito bem e é por isso que ficou só 1 a 0. Fala-se muito do futebol europeu, nível altíssimo, mas eu trouxe a análise de Arsenal e Chelsea. Se, por exemplo, tivesse de um lado Carlos Miguel e do outro Gabriel Brazão, ao invés de 3 a 2 Arsenal, tinha sido no máximo 2 a 1.
porque ali foi um jogo repleto de frangos. E aqui o oposto, os dois goleiros muito bem, né? Então, o nível de atuação dos goleiros em um estágio altíssimo, e é por isso que teve um placar magro, esse 1-0, porque eu poderia facilmente falar de um 2-2, 2-1, 3-2 Santos, 3-2 Palmeiras. Ambas equipes produziram bastante, mas pararam nos goleiros que fizeram uma grande atuação. No geral, uma sequência de divididas ganhas foi o que resultou na vitória do Palmeiras e na derrota do Santos. Clássico é pegado, cada dividida vale, e quando você perde 2, 3 divididas em sequência, é isso que decreta a vitória do Palmeiras. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!